Pessoal, vamos falar hoje sobre a prosa do romantismo, movimento literário do século XIX. As habilidades de hoje têm como finalidade vocês reconhecerem algumas características da sociedade do século XIX, características que marcaram como era o padrão de comportamento da sociedade naquela época, para comparar com o que nós vivemos hoje. Nós vamos falar então da prosa indianista, da prosa urbana e também da prosa regional. Quando se fala então das características da prosa, o romantismo ele trouxe então características do romantismo de Portugal, como a figura feminina ser frágil, delicada, a mulher sempre submissa aos valores da sociedade, submissa ao marido ou submissa ao pai. E ela nascia, crescia e ela era trabalhada pela família para assumir um lar. A obra literária também trazia para a gente alguns elementos comuns, como a morte, ele era visto como a solução para todos os problemas. Então, quando o autor ele não sabia como resolver um conflito, uma das personagens morria para que o casal vivesse feliz para sempre. Ou então nós temos um final feliz, todos viveram felizes para sempre. Essas são as marcas do romantismo, sem esquecer o triângulo amoroso para iniciar um conflito. Então isso é comum dentro do romantismo. Agora, no romance brasileiro, nós temos então como característica a apresentação da sociedade burguesa, os valores e a identidade da população brasileira, no romance urbano e também no romance regional. Já no romance indianista, nós temos o índio como representante da população brasileira, o homem que é herói, porque ele é cortês e vai cuidar de toda a nação brasileira. Então, ele é o representante, o homem que representa a nação brasileira. Para a gente começar a conhecer, então, as obras, nós vamos falar, então, de um romance urbano chamado A Moreninha, é do Joaquim Manuel de Macedo, é o primeiro livro do romantismo no Brasil. Esse livro ele retrata a elite carioca, a elite fluminense. Ele acontece numa ilha no Rio de Janeiro chamada Ilha de Paquetá. É um romance que conta sobre jovens estudantes que vão para a Ilha de Paquetá e lá então surge uma aposta. Todos os rapazes eles tinham que se apaixonar, detalhe, apaixonar apenas por uma moça, e se um deles não se apaixonar por uma moça, no ano seguinte vai ter que voltar para escrever o romance. E eis que um deles, então, o Felipe, ele volta no ano seguinte para escrever o romance, porque ele perdeu a aposta, e ele faz esse romance, então, em homenagem a uma moça por quem ele sempre foi apaixonado, e no ano anterior ele não consegue se reenvolver ou se encantar por nenhuma moça, porque ele já tinha um grande amor na vida dele, e esse amor já vinha desde quando ele era criança. É um romance muito bonitinho, e eu recomendo a leitura dele, porque realmente ele é um romance bem tranquilo. Ainda na sequência, agora nós temos um outro tipo de livro, um outro tipo de romance. Ele foi escrito já no final do romantismo, lá no ano de 1875, e ele traz alguns temas polêmicos, como a violência contra a mulher, a violência contra a sexualidade feminina e também o abolicionismo e o comércio de pessoas. Ele traz para nós como protagonista a Isaura, a heroína dos folhetins, porque a gente não pode esquecer nunca que os romances eles eram publicados em páginas de jornais, e esse romance ele vendeu muito porque ele era trazendo também muitos assuntos polêmicos como esses que eu acabei de colocar para vocês. Aqui no trecho trago para vocês então um diálogo em que a dona da fazenda pergunta para Isaura: Isaura, você se queixa da sua sorte? E a Isaura responde para ela: não, eu jamais me queixaria, mas eu não posso deixar de dizer que eu não me esqueço de onde eu venho. Isaura ela era filha de uma escrava com um bedel, aqueles homens que trabalhavam na senzala. Ele era português, né? E desse relacionamento nasceu a Isaura, mas a mãe dela morreu logo que ela era pequena, e a Isaura foi criada então na casa grande.
Como ela foi criada na Casa Grande, então ela foi tratada como as mocinhas da Casa Grande. Então ela aprendeu e foi trabalhada para ela ser uma futura dama da sociedade. Mas eis que o filho da dona da fazenda se apaixona, passa a ter uma atração sexual muito grande pela Isaura. E ele tenta várias e várias vezes praticar contra a sexualidade dela, contra a vontade dela. E quando ele não consegue, o que ele faz? Ele castiga, ele maltrata, ele manda bater e chicotear a Isaura. Então esse livro é recomendado a leitura dele justamente porque ele dá espaço para muitas discussões. Recomendo vocês pesquisarem sobre ele para compreenderem essa discussão tão importante já no século XIX. E aí vocês vão perguntar para mim assim, professora, mas por que esse livro que traz discussões tão sérias está classificado no século XIX, no romantismo? Porque ele traz então um herói que aparece para salvar a mocinha desse grande problema que ela vivia. Tá bom, pessoal? Bom, como próxima obra, esse daqui ele foi escrito um pouco antes. No final, entre os anos 50 do século XIX, ele traz para nós agora um outro modelo. Ele é um romance urbano, conta a história para a gente do Leonardo. Leonardo, ele era filho de pais portugueses, nascido no Brasil, mas a mãe abandona, o pai abandona logo que ele era nascido de pequeno. E eles abandonam porque o Leonardo ele era muito travesso. Nos dias de hoje ele seria classificado como hiperativo. Ele era extremamente peralta, aprontava muito contra tudo e contra todos. Então ele foi criado pelos padrinhos, o compadre e a comadre, que não eram casados, eles eram apenas vizinhos. Então os dois também não dão conta do Leonardo. Ele foi mandado para a escola, porque a escola, como sistema social, ele era capaz de corrigir o Leonardo. Mas na escola ele roubava lápis, ele vendia lápis, ele armava confusão, armava intriga. Na escola ele aprendeu a ser safado. Aí o padrinho fala assim, então, mas se a escola não resolveu, eu vou mandar o Leonardo para a igreja para ele trabalhar na sacristia, ele vai ser sacristão. Lá na igreja ele roubava a hóstia, ele roubava o dinheiro do dízimo, ele ouvia as confissões, aí ele entregava para o marido que a mulher tinha confessado. Gente, ele só aprontava, ele passa a obra toda só aprontando, desde quando ele nasceu até a velhice dele, ele só apronta. Por isso esse romance ele é classificado como um romance pícaro. O que significa isso? Ele é cômico, ele é uma comédia. Vocês riem todos os capítulos dele desde quando o livro é escrito. E essa situação traz para ele também o título do Leonardo ser o anti-herói brasileiro. Por que o anti-herói brasileiro? Porque ele é o cara que dava nó em pingo d'água. Ele era o cara que apronta, era o cara do jeitinho brasileiro. Ele dava um jeitinho para tudo. Se ele se metia em confusão, ele dava um jeitinho para sair dela. Então é um livro que ele entra, gente, em todos os vestibulares. É válida a leitura dele. Recomendo que alguém pegue esse livro para ler, para apresentar para os colegas lá na atividade da sala de leitura, porque ele traz discussões extremamente importantes. Ok, pessoal? Gente, eu vou dar continuidade na próxima sequência. Valeu pela atenção de vocês, tá bom?